Olá, seja muito bem-vindo, graça e paz do Senhor Jesus. Esse é o vídeo 2 da série Como me tornar um filho de Deus, com o tema Injustos ou Perversos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre um dos pecados que, segundo a Bíblia, em 1 Coríntios 5, 9 a 11, diz que nós não entraremos no reino dos céus se nós não deixarmos de praticar esses pecados. Ao total serão 13 vídeos, esse é o segundo vídeo da série. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, que o título dele é Como me tornar um filho de Deus, vídeo 1, Como receber a salvação, ok? Então, no vídeo de hoje a gente tem bastante conteúdo e a ideia é a gente entender o que é a injustiça na prática, como a gente pode agir diante de pessoas injustas e se você está agindo até agora de forma injusta, é possível você mudar de vida. É possível você refletir, se arrepender, ver as consequências de quem se mantém nesse pecado e mudar a sua vida. Pedir para que o Espírito Santo transforme a sua vida, como a gente falou um pouquinho no primeiro vídeo, né? Para que Cristo venha habitar em você e assim ele vai transformando a sua vida dia após dia. Primeiro texto, João 1, 12 a 18. Ou melhor, só um minutinho, deixa eu voltar aqui, que esse é do primeiro vídeo. Primeiro texto. Vamos entender um pouquinho antes da gente começar o que é a definição dessa palavra injusto, né, que é o tema do vídeo de hoje. Injusto, segundo o que a gente vê nos dicionários, no Google, no conhecimento e compreensão geral simplificado que o Google nos trouxe, significa algo contrário à justiça, ilegal, infundado, inexato, imerecido ou indevido. Isso é a injustiça. E quem geralmente pratica a injustiça? Quem perverte o direito do justo. Então, o que é justo para um, para o outro, é claro, transparente e tem limites. O que é injusto, o injusto ultrapassa o limite do outro, invade o campo do outro, acaba retirando coisas do outro, prejudicando o outro, e isso é uma atitude perversa, que perverte o direito do justo. Definição de quem é uma pessoa perversa. É a pessoa que tem péssima qualidade moral, uma pessoa traiçoeira, prejudica as outras pessoas intencionalmente. Claro que é normal a gente, como ser humano, a gente errar. Tem horas que você não percebe e você acaba machucando alguém, magoando, ou às vezes prejudicando alguém sem perceber. Aqui a gente está falando de pessoas que maquinam a intenção de ir lá para prejudicar o outro. É diferente de algo que você faça que você nem percebeu. Então, a intenção é o que traz um dos sinais de uma pessoa que tem perversidade, ou que é malvado ou cruel. Características dessas pessoas que são perversas ou injustas. Manipuladoras, impulsivas, sedutoras, que se sentem superior aos outros, mentirosa, que transgride normas, que não tem arrependimentos. Então, a pessoa nunca reconhece seus erros. Geralmente, ela projeta tudo que ela não quer ver nela, ela projeta no outro, culpando as pessoas ao redor, distorcendo e transferindo a responsabilidade delas para outras pessoas que estão próximas ou interagindo com elas. Não tem sentimento de culpa, não agem pois agem com distorção da verdade. Tem sempre o desejo de poder, tem práticas sexuais desviadas do natural, praticam a iniquidade. Iniquidade é o hábito de pecar constantemente de forma inconsciente. Tudo que você peca e sabe que está pecando, você ainda tem consciência. Quando aquilo fica normal para você, você já acha que aquilo é normal de todo mundo. Fica recalcado ou cristalizado na mente. Você não consegue mais discernir que aquilo é um pecado. E aí você começa a praticar uma iniquidade, que é um pecado aprendido, inconsciente, constante, habitual, que a pessoa sempre faz. E agora a gente vai entender alguns textos sobre isso. Quem pratica é assim, está condicionado com hábitos perversos ou injustos, que é o que a gente trouxe essa definição, geralmente tem características que a própria Bíblia nos traz. Deus nos traz características dessas pessoas e também traz as consequências do caminho dessas pessoas. E os justos também, que interagem com perversos. A gente vai entender um pouquinho do plano de Deus, do porquê isso acontece.
E tem vários textos de como a gente deve se comportar diante de pessoas perversas e como a gente precisa se consertar para que a gente não cometa erros e para que a gente deixe hábitos perversos caso a gente tenha aprendido ao longo da nossa vida. Primeiro texto, Provérbios 28, 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Tudo começa por aí. Quando você se dedica a buscar o Senhor, conhecer ao Senhor, o Espírito Santo vai transformando você por dentro, vai limpando, vai transformando, vai modificando, vai mudando sua forma de pensar, vai tirando escamas dos olhos e você passa a ver o mal que você não via antes. Quando você está com várias escamas nos olhos, você não consegue identificar o mal. Você até transfere o mal para o outro, projeta no outro, mas você não consegue ver o mal em você. Então, esse é um dos pontos. Quando você busca Deus, se quebranta, se anula para que Cristo viva em você, você passa a se ver, você passa a ver o quanto você está errando. E isso é algo que acontece na vida cristã, dentro da metanoia, que é a transformação cristã constante que a gente sempre vai ter na nossa vida cristã. Os homens maus não entendem o que é justo, mas quem busca o Senhor entende tudo. Ou seja, Deus dá discernimento para entender o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal, o que é perverso, o que é distorcido, o que é mentira, o que é verdade. Você não fica enganado, o Espírito Santo vai te mostrar em toda e qualquer circunstância. Provérbios 16, 28 e 29. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os melhores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Aqui a gente vê uma das características, uma de várias características que a gente vai ver ao longo do vídeo. Pessoa perversa, ela espalha contenda, ela espalha palavras que vão trazer conflitos o tempo todo entre pessoas. Isso é uma característica perversa. As pessoas que falam algo para deixar uma contra as outras, ela se diverte olhando as pessoas ficarem chateadas umas com as outras e ela só fica assistindo aquilo. Isso é uma característica perversa. O difamador separa os melhores amigos. A pessoa perversa, ela olha alguém que tem uma amizade legal, ela vai lá para difamar uma pessoa para outra, falar coisas, deixar uma contra a outra para separar aquela amizade. Essa é outra característica perversa. E quem é violento, né, a pessoa violenta, ela alicia o seu companheiro. Quem está perto de alguém que é violento vai ter uma influência dessa pessoa para que você vá por um caminho que não é bom. Ele te guia para um caminho que não é bom. Te coloca em laços. E a gente vai ouvir muito alguns textos aqui no vídeo de hoje sobre laços armados por pessoas perversas. Provérbios 28, 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso levanta contendas. Quando a gente pensa, né? Quem cria contendas? O perverso espalha contendas. O cobiçoso vai levantar contendas. Porque a perversidade é tudo que não é justo. Aquilo que você segue num caminho, construindo para a sua vida, com o seu esforço, com a sua dedicação, é justo. Aquilo que você olha e cobiça algo que não é seu, cria contenda para que aquilo seja destruído, ou na sua cabeça venha para sua mão, isso é perverso. Agora, as pessoas que são justas, elas confiam no Senhor, e por elas serem justas, Deus fará com que elas prosperem. Lembrando que prosperidade não tem a ver apenas com riqueza, tem a ver com uma vida íntegra, com paz, com segurança, com realizações, com você ter consciência tranquila, um sono muito bom, reparador, enfim, vários detalhes aí que são tesouros escondidos que só quem confia no Senhor entende o que é você estar seguro no esconderijo do Altíssimo. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aqui a gente vê que as pessoas que vão lá e justificam a pessoa perversa e condenam o justo, porque se você justifica o perverso, você condena aquele que está certo, aquele que é justo. Isso é abominável para o Senhor.
tanto aquele que justifica o perverso, quanto aquele que condena o justo. Ah, mas o que isso quer dizer? Muitas vezes o perverso é o que vai mentir, ele vai chegar com uma história, e se você ingenuamente acreditar em tudo que você ouviu da primeira vez, mesmo que existam simulações de provas, você corre o risco de justificar o perverso e condenar o justo. Exemplos disso que a gente vê na Bíblia, né? José, quando estava diante da mulher de Potifar, ela tentou algo com ele, não conseguiu, ela distorceu, falou que ele tentou algo contra ela, ela tinha a roupa dele nas mãos dela como prova, né? E por causa disso ele foi para a cadeia. As pessoas que acreditaram nela não acreditaram nele, não foram averiguar a história dele e não conseguiram ver o histórico dela. Ela foi uma pessoa perversa que, neste caso, ela tanto falou uma mentira, né, caluniou, distorceu a realidade, quanto as pessoas que ali acabaram condenando José para ele ir para a cadeia naquele momento, são pessoas que aos olhos do Senhor foram abomináveis, porque condenaram o justo. E isso é um exemplo. Então, tudo que a gente ouve, e isso é um detalhe, para você se manter firme na fé e para você não cair em laço de pessoas que são perversas, e a gente vai entender no vídeo de hoje os pontos principais que falam sobre isso, todos os laços que perversos armam. E um deles é você ser ingênuo e acreditar naquilo porque o teu coração é enganoso e você acabar acreditando na primeira coisa que você ouvir, porque foi contado com emoção ou que parece uma verdade, às vezes não é. Então, Deus sabe a verdade, é por isso que é o Espírito Santo que vai revelar o oculto e o escondido, mostrar quem é quem, para que você se mantenha justo, justa no seu caminho e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Provérbios 17:20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha cair no mal. Ou seja, o perverso que no seu coração tem desejos malignos, ele nunca vai achar o bem. O perverso que dentro do seu interior planeja algo mal contra o outro, planeja usurpar o outro, nunca vai encontrar o bem. Isso é muito claro e a gente vê as pessoas que são perversas, elas não têm paz dentro delas. Agora, quem tem a língua dobre, venha cair no mal. Ou seja, se você, no seu falar, você não tem um posicionamento que você mantém o que você fala, ou seja, você se adequa com quem você está falando, você tem essa característica dissimulada de conforme a pessoa que eu falo me comporta de um jeito diferente, isso é ânimo dobre, você vai cair no mal. Por quê? Porque uma pessoa mais perversa do que quem tem o ânimo dobre vai te fazer um laço e você vai cair nesse laço. Lembrando que a perversidade é você estar num estado e vulnerável para que outros perversos, mais perversos que você, te enlacem. Então, pensa em energias espirituais dos quais você tem contato ou não. Entrou numa energia, entrou num tipo de pecado, você está vulnerável a que aquilo aconteça mais na sua vida. É um portal, pecado, ele abre portais para que aquele tipo de situação aconteça na sua vida com mais intensidade. Ou seja, se você é perverso, você perverte o direito do justo, outro perverso vem fazer algo ruim com você, porque é o que você fez, é uma colheita, porque você está na energia daquilo que você está plantando. E a gente vê, né, quem tem ânimo dobre, ou seja, cada hora fala uma coisa, dobre, duplo pensamento, uma hora é, uma hora não é. Eu quero, mas eu não quero. Eu concordo com aquela pessoa, mas eu concordo com a outra. Cada hora eu falo uma coisa, você vai cair no mal. Você vai cair nas ciladas que pessoas perversas vão armar para você constantemente. Provérbios 17:23. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Uma outra característica de pessoas perversas é que ao longo do caminho da jornada profissional, pessoal, ministerial, enfim, às vezes, para
que algo benéfico venha para essa pessoa, ela aceita suborno. Ah, não, olha, aquela pessoa que às vezes foi lá oprimida, ah, coitada, depressiva, deixa ela no canto. E o perverso lá, que tem cargos, posições, não, imagina, vamos lá. Isso é um suborno. O suborno não é apenas o dinheiro em si, mas é o benefício, status e todo o contexto que te favorece, de forma que você desfavoreça o justo para não perder algo que você tenha. Esse é um posicionamento de veredas da justiça que são pervertidas, é um tipo de suborno. Um exemplo, né, cargo, eu tenho cargo X na empresa, mas aconteceu uma situação, aí vamos culpar fulano, porque a gente joga a culpa em fulano cai fora, mandado embora, mas quem realmente fez a coisa tá lá na empresa. E o fulano levou a culpa por algo que não fez. Isso é um suborno, é uma característica perversa. Provérbios 17, 26. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Não é bom você punir o justo. A punição, ela é uma consequência de uma ação errada. Quando você vai lá e pune quem é justo, ou seja, quem não errou, isso não é bom. É como você ferir um príncipe. Existem consequências para isso, porque Deus, ele é justo, é amoroso e contempla todo mundo. O tempo todo ele vê o que a gente faz. Ele sabe o que nós fazemos, a intenção do nosso coração, nosso esforço e as interações sociais que nós temos entre as pessoas. Se você punir alguém que não fez aquilo, você está sendo injusto, isso não é bom, não vai ser bom para você. Você vai acabar colhendo uma consequência de algo que você nem imagina e que tem a ver aí com a sua atitude de achar que é justo, mas não saber discernir a justiça, o que é certo e o que é errado. Provérbios 18:5. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Se você vai lá e é parcial com o perverso, você não tem uma atitude de falar, isso está errado. Você está sendo conivente. E aí você, sendo conivente, você está invalidando o justo. Tem lugares e situações que, às vezes, o perverso vai, prejudica ocultamente o justo e conta uma outra história. E aí as pessoas ficam meio contra a pessoa ali. Ela sofreu, às vezes, uma injustiça que ninguém ficou sabendo. Só que aí vem uma difamação, uma calúnia, né, uma mentira sobre ela, que as pessoas ainda viram a cara para ela, achando que é verdade. E ela sofre, né, duas vezes, porque inventaram algo e porque ela sofreu uma outra situação. E por que ela sofreu? Porque o perverso vem te testar. Ele vai lá e acha que ele quer te jogar no nível dele, né? Acha que você é como ele e quer te prender em laço. Aí ele vem e testa você com uma determinada situação, você não cai, aí ele fica com medo de você, para que você não conte para ninguém, ele vai lá e já começa a criar calúnias sobre você, para enfraquecer você, acabar com a sua reputação, as pessoas ficarem contra você, para você perder credibilidade. Isso é uma característica perversa muito comum, que acontece nas igrejas, nos locais. E quando a gente estuda aí perfis e comportamentos perversos, a gente vê que é padrão. Muitos agem assim. Então é muito comum ver isso. E aí o que acontece? Se você for parcial com o perverso, não quer dizer que você vai ser parcial consciente ou inconsciente, porque o perverso ele vai mentir muito bem. Se você for ingênuo, acreditar em tudo que você ouve sem averiguar, você às vezes está sendo parcial com o perverso, está distorcendo o direito daquele que é justo, que é fiel ao Senhor verdadeiramente, que está ali no meio de uma situação caluniosa, oprimido, e você está achando que a ovelhinha oprimida é a pessoa maldosa. Então, cuidado, porque as distorções, elas só ocorrem quando você não tem discernimento espiritual. A partir do momento que o Espírito Santo te dá discernimento, você não julga errado. Ele te mostra, revela oculto e escondido, e você sabe quem é quem, porque você sente, você sabe, o Espírito Santo te revela na hora. E você identifica o padrão da pessoa de uma forma muito clara, sem erros ou distorções e confusões. Quando a gente viu, né, os exemplos e o que a gente vem entendendo sobre quem tem o perfil perverso, é possível ir vendo características que
as pessoas têm de comportamento que são repetitivos, que elas sempre agem assim em todas as situações como padrão. Então, até quando a gente pensa sobre padrões e perfis de transtorno de personalidade, só é um transtorno se tiver características específicas, um número de características específicas e aquele padrão constante, sem alterações. Então, nunca dá para julgar um único comportamento, porque às vezes a pessoa errou por cansaço, por laço que alguém armou para ela cair, ou por algo que não é dela, que ela foi induzida de uma forma que ela não tinha outra opção. Então, cuidado, porque pessoas perversas, elas projetam muito o que é delas no outro, e se você não tiver conhecimento suficiente e o Espírito Santo para te mostrar, você pode achar que a vítima é o algoz e o algoz é a vítima. Por isso que conhecimento mais sabedoria, mais discernimento do Espírito Santo é o que vai te mostrar claramente o que é o que, quem é quem, e a situação real por trás de tudo. O que é emocional, o que é espiritual e o que é ali é uma armação, o que é contextual, enfim. Provérbios 18, 3. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, que significa desonra pública, humilhação, degradação e opróbrio, a vergonha. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a desonra, a vergonha. Então, quando existe perversidade, vai vir desprezo, desonra e vergonha. Por quê? É porque o perverso vai fazer isso? Às vezes ele causa isso. Porque ele distorce o direito do justo, ele não é sincero, a pessoa que mente, a pessoa que distorce, que faz um ficar contra o outro, distorce da situação. Aí você acaba julgando pessoas que são inocentes. As pessoas que são inocentes, elas não vão atrás de explicar que aquilo não é verdade. Às vezes elas se afastam porque justamente elas não vão se misturar na lama. E o que é muito comum você ouvir, tá vendo? Fulano ficou com vergonha e não veio mais aqui. Não é que a pessoa não assumiu o erro, que às vezes nem é um erro que exista, às vezes é uma difamação e uma calúnia. É porque a pessoa viu que ali é um laço, ela vai fazer o quê? Opa, vou me desviar do mal. O prudente se desvia do mal. Então, observe que nem tudo o que esses mantras são falados nas igrejas, a pessoa se afastou porque acha que não precisa de Deus. Não, às vezes ela se afastou porque tem tanto perverso dentro da igreja prejudicando, que ali é um lugar que é mais um covil de salteadores do que um lugar onde as pessoas vão buscar a presença de Deus. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor durante o vídeo. Continuando aqui. Onde existe, então, a perversidade, vai vir vergonha, desonra, humilhação e todos os tipos de mal. Se você se imerge, né, participa de um grupo em que existem pessoas perversas ali, você pode ter certeza que eles vão armar para você, te prejudicar de várias formas, várias maneiras, de uma maneira muito sutil que ninguém vê, mas você é destruído. Igual o cupim, você não vê, mas ele destrói toda a estrutura da casa, do seu imóvel, por exemplo. Provérbios 19:1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Aqui não tem a ver com riqueza, tem a ver com a pessoa pobre, a pessoa que não tem tantas coisas, porém o que ela tem, ela anda na sua integridade. O que é integridade? O que eu falo, eu faço. Quem eu sou por dentro é o que eu falo que eu sou. Isso é integridade. Quanto mais eu falo e vivo, eu sou íntegro. Eu tenho condiz a minha vida com a minha fala. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu não tenho integridade. Então, isso é uma explicação sobre esse texto. Melhor você ter menos e ser íntegro do que você ser perverso de lábios, falar muitas coisas, ludibriar muitas pessoas e você ser tolo, ou seja, viver uma vida de aparência que você não tem noção da colheita e você acaba se cegando no caminho, você não consegue ver quanto você está deixando de entender a realidade. Provérbios 19:3. A estultícia, que significa estupidez, tolice do homem, perverte o seu caminho, mas
é contra o Senhor que o seu coração se ira. Quando o homem, ele tem estultícia, quando o homem é tolo, estúpido, ele perverte seu caminho. E o que vai acontecer? O coração dele vai ser contra o Senhor. Ele se afasta de Deus, se mistura com o mal e culpa o Senhor. E a gente vê muito isso. Pessoas que se revoltam porque algo de ruim aconteceu, elas viram muito, porque alguém perverso fez algo ruim na vida delas, elas viram um perverso muito pior, por muito mais longo, muito mais tempo, por causa daquela dor, daquela revolta. E ela se revolta contra Deus, porque alguém da igreja fez algo de mal para ela. Isso é um exemplo de alguém que é tolo, né? Lembrando de novo, né? A gente acabou de ver essa explicação. Então, isso é um ponto. Quando você se deixa levar pelos laços de perversidade, você se torna um perverso. Se você cai no laço de um perverso, você se aprisiona, mas se você deixar aquilo entrar no seu coração, você fica igual, você se torna um perverso. E aí você vai se voltar contra o Senhor ao invés de entender que aquilo era um laço e sair, pedir para Deus te ajudar e te tirar daquele laço. Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Se você vai conviver ou ter contato com uma pessoa que tem uma ira muito grande, uma fúria, uma raiva, sabe aquela pessoa que você fala, ah, não, vamos fazer tudo o que a pessoa quer para não ficar nervosa, para não ficar nervoso. Isso é uma pessoa que usa a ira para te controlar, para ter os benefícios que ela quer. Se você não deixar ela colher a colheita dela, de ser uma pessoa que tem essa ira, ela vai fazer tudo de novo. Então, ela vai lá, te prejudica, tem uma ira enorme, e você fala, ah, deixa quieto, né, a pessoa já tá aí nervosa. Ela vai fazer de novo, porque é um benefício para ela, né? Ela usa a ira como uma forma de poder em cima de você para te prejudicar e continuar te prejudicando. Então, a pessoa, ela é iracunda, ela tem a ira, deixa ela sofrer a pena dela. Se retire, se isente daquela conivência, porque você não é obrigado a ser conivente com ninguém mal educado e ninguém que não sabe se controlar. Provérbios 20:26. O rei sábio joeira os perversos e faz passar por eles a roda. O rei é quem governa. O rei sábio joeira, ele passa por uma peneira o perverso e o faz passar sobre eles a roda. Ou seja, quando você vai lá e peneira a pessoa, nos momentos de dificuldade, você vê o que vai sair dali. Se a pessoa vai ser uma pessoa que realmente vai conseguir ter comportamentos e virtudes, ou se ela vai surtar, jogar, respingar em todo mundo, culpar todo mundo, menos assumir seus erros. Então, o rei sábio vai pôr uma peneira diante dos perversos e vai fazer passar sobre eles a roda. E é justo, por quê? Porque se você mantém um perverso ali, ele vai estragar todo mundo, perverter todo mundo. Pensa que Lúcifer, lá no céu, ele conseguiu, em pouco tempo, perverter 1/3 dos anjos. Pensa no quanto ele ficou atormentando, e esses anjos atormentaram os anjos do Senhor que não tinham sido pervertidos. Agora Deus vai fazer o quê? Tirar o mal. Ele fez cair como raio Satanás e seus anjos para a terra. Caiu do céu para cá. Ou seja, a pessoa que perverte, tira ela de perto do justo, porque senão você vai oprimir o justo o tempo todo, até que ele não aguente. Então, isso é uma forma de entender e ter um pouquinho mais de compreensão do que é o perverso, o que é o justo. Provérbios 21:4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. O Senhor, né? A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas qual é a lâmpada dos perversos? É o olhar altivo e o coração orgulhoso. O que guia o perverso? O que é a luz do perverso? O que é a lanterna no meio do escuro? Você põe uma lanterna, a lanterna clareia o teu chão. Né? A lâmpada para os pés é isso. Qual é a lanterna do perverso? O coração altivo e o coração orgulhoso. O olhar altivo, aliás, e o coração orgulhoso. Essas são as lâmpadas do perverso, que faz ele ser guiado pelo coração dele
que se altiva o tempo todo, acha que é melhor que todo mundo, e o coração orgulhoso, que às vezes erra e não reconhece, e o coração orgulhoso, a pessoa erra, pisa no outro, sabe que está pisando, mas ele não reconhece, não vai lá e fala, nossa, pisei na bola contigo, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Não, ele faz o quê? Ele pisa mais para o outro não perceber e ficar lá no meio do sofrimento, entendeu? Para não ter forças de sair daquilo e conseguir pedir ajuda, por exemplo. E ele continua pisando, aí difama, acaba com a pessoa, porque ele quer tanto transferir a culpa para alguém que não tem culpa, para que ninguém descubra e se levante contra ele, porque é mais fácil esmagar aquele que foi humilhado do que você reconhecer seu erro e honrar aquele que foi humilhado e pedir perdão e restaurar aquela vida, né? Então, é por isso que a gente vê que isso é pecado, isso é o agir de forma perversa, como Caim, que matou Abel, porque Deus não aceitou o louvor de Caim, mas aceitou o louvor de Abel porque era sincero, era o melhor que ele tinha para Deus. E a gente vê isso todos os dias, em todas as eras, em todos os lugares. Provérbios 21:10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quem é perverso deseja destruir o outro o tempo todo. Uma pessoa que mora perto, que poderia ajudar, não, nem ninguém, nem o vizinho vai receber uma compaixão daquela pessoa, uma compreensão, uma ajuda, sabe, relevar alguma coisa que possa acontecer. Ou seja, não, ele deseja o mal, destruir o outro. Essa é uma outra característica de quem é perverso. A pessoa quer destruir o outro. Às vezes, simplesmente porque o outro irrita ele, porque o outro é como ele não é. Ou o outro mostra para ele que existem pessoas que não pensam como ele. Então, ele quer destruir. E ele se sente mal com a energia de quem é justo. E espiritualmente, a gente sabe, né? O porquê. Provérbios 22:8. O que semeia a injustiça será males, e a vara da sua indignação falhará. Esse texto é bem interessante porque quando vem uma pessoa e semeia a injustiça, ela vai colher males para ela. E a vara dela da indignação não vai mais ter efeito. É assim, a pessoa vem e te faz o mal, vem e fala mentira, vem prejudica o outro, vem e toda vez que a pessoa vem, por um tempo, até que você entenda que ela é uma pessoa perversa, ela vem desesperada, nossa, eu estou indignado porque isso aconteceu, tal pessoa fez tal coisa comigo. Aí você vai lá e compra a ideia, nossa, puxa, a pessoa é sem noção fez isso contigo. E aí você com o tempo vai entendendo que aquilo não é assim, que a pessoa que ele falou nem fez, pelo contrário, às vezes foi que ajudou e ele que está distorcendo as coisas. Isso, com o tempo, faz com que a indignação dele, a vara da indignação, ou seja, a ferramenta de ficar indignado perto das pessoas, para que elas se movam e façam o que ele quer, falha, não funciona mais. E aí essa pessoa que mente, distorce tudo ao seu redor, põe todo mundo contra, às vezes, uma pessoa que é inocente, vai chegar uma hora que a verdade aparece. Aí a pessoa pode vir a mais indignada possível de, olha a situação horrível que estou passando, que ninguém mais vai dar bola. É isso que esse texto fala. E essa pessoa vai colher os males para ela, de tudo isso que ela está fazendo. Outro texto, Provérbios 21:27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-lhe com intenção maligna. Quando Deus ele vai receber, né, o sacrifício de um filho, de uma filha, se ele recebe o sacrifício de alguém que é justo, como a gente vê, né, Abel foi lá e deu um sacrifício justo, Deus se alegrou, um culto justo. Abel já deu um culto que Deus não se alegrou. E Deus falou, Abel, se você não se consertar, você não vai ser aceito. Ou seja, muda seu coração, se converta do seu coração maligno, que aí eu vou te aceitar. Aí o que ele preferiu fazer? Vou matar meu irmão, porque meu irmão foi lá e deu uma oferta verdadeira. Quem ele pensa que é para fazer isso? Matou Abel, né? E a gente vê que foi a primeira citação de morte na Bíblia em que um cometeu homicídio contra o outro. E quando a gente pensa sobre isso,
O sacrifício já é uma abominação quando vem de um perverso. Agora, quando o perverso vai lá e oferece para se livrar de algo, para manipular a Deus, para achar que Deus não está vendo a maldade dele, é pior ainda. Deus, ele é tudo, né? Ninguém engana Deus. Tem gente que tem a percepção, né? O perverso tem a percepção de que engana as pessoas e não engana. Você não engana Deus. E os justos entendem tudo. Eles entendem toda a maldade que você faz com eles. Quem é perverso? A questão é que o justo confia em Deus, entrega na mão de Deus, Deus vai fazer justiça por ele. O justo não se justifica, senão ele se torna igual ao perverso. E o perverso vai colher por todo o mal que faz. E Deus vai retribuir o justo pela entrega, pela confiança e pelo que o justo faz em benefício de qualquer pessoa, seja boa ou má ou ruim. Provérbios 6, 12 a 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, de novo, ó, contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, novamente, né, lâmpada dos perversos, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, que punem os justos, coração que trama projetos iníquos, projetos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Testemunhas falsas que proferem mentiras. Se um perverso vem e te conta uma história que não aconteceu e você, nossa, você viu que aconteceu isso com fulano, vai lá e conta para alguém, achando que é uma verdade, você está sendo uma testemunha falsa. Né? Você está se enlaçando num laço, você está caindo num laço que você vai pagar por isso, pela conivência com o perverso. A gente vai ver isso nos próximos textos. Daqui a pouquinho que também tem um texto que fala exatamente disso. O homem de Belial, ele fica o tempo todo maquinando mal. Então, quando a gente pensar, como assim? O justo, ele vai, fica o tempo todo planejando em construir sua vida, em estudar e pensar o que ele vai fazer para construir sua vida, se desenvolver. O perverso, não, ele fica o tempo todo maquinando em como usurpar alguém, como se dar bem na vida. Ir pelo caminho mais fácil, arrancar e colher das pessoas aquilo que ele não plantou, para ele conseguir subir rapidamente, se dar bem, usar a energia dos outros. Isso é o que acontece. Então, cuidado, porque o perverso vai cair repentinamente, sem que alguém consiga o levantar. Provérbios 19, 28. A testemunha de Belial, ó, a gente acabou de ver um texto falando sobre o homem de Belial, que é esse homem aí que fica o tempo todo maquinando a maldade. Mas a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites, para as costas dos insensatos. Olha só, o Belial é o cara que vai lá, distorce, faz maldade, cria um monte de laço e os simples, né, ou as pessoas que são ingênuas vão lá e caem no laço. Aí a testemunha do Belial, ou seja, a testemunha do perverso, dá risada, que bobinha, caiu nesse laço. Tá vendo? Ó, falei que ela era tal coisa, a história que um contou aí, eles têm cúmplices, né? É sempre assim, um Belial vai lá e tem a testemunha que é cúmplice dele, aí os dois falam a mesma coisa, porque acham que mais de uma pessoa falando a mesma história, ela passa a ser verdade. Não, às vezes uma mentira contada há muito tempo continua sendo uma mentira. O céu vê, Deus sabe, Deus não tem culpado por inocente, tudo vai ser revelado, todo o culto será revelado no momento certo. Só que a testemunha de Belial, ou seja, aqueles que vão lá e cumprem a história, né? Compram a história, ai, fulano fez isso, sem averiguar se aquilo realmente aconteceu, geralmente observa, ela dá risada, ela escarnece. E esse texto mostra isso, porque você vai lá, falam algo para denegrir você. Um Belial soltou uma informação
para te destruir. Vem a testemunha do Belial e fica, ah, tá vendo? Ah lá, ó, achava que era tal coisa. E aí ele dá a risada da pessoa. Pode observar, se ele está rindo, ele está escarnecendo. É a mesma coisa que fizeram com Jesus. Jesus ele estava indo para a cruz e os escarnecedores fizeram o quê? Ah, Jesus está lá, ó, o endemoniado. Para os fariseus, Jesus era só endemoniado. Ah lá, o endemoniado, tá lá indo para a cruz, lá, ah lá, coitado. Entende que você identifica o Belial e as testemunhas pelo comportamento? O escarnecedor é o que dá risada do outro, né, e acha graça em algo, né, que vá depreciar o outro. Provérbios 22, 3. Só complementando o texto anterior, que diz assim, Provérbios 19, 28. A testemunha de Belial escarnece da justiça, a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Ou seja, se você é uma testemunha de Belial, uma pessoa ingênua, que o que você escutou na igreja de alguém muito confiável, de muitos anos, que às vezes é um perverso que já atua tantos anos, que você acha que tem confiança em uma pessoa que ela nunca existiu, ela só cumpre um papel. E isso é muito comum quando a gente estuda sobre perfis de pessoas perversas. Se você está lá sendo uma testemunha de Belial, você está embebedado na iniquidade. Aqui ele fala, a boca dos perversos devora a iniquidade, ou seja, a iniquidade é aquele pecado que você não percebe mais que pratica. A mentira, quanto mais a pessoa mente, ela não percebe mais que mente, ela acha que é a realidade em paralelo, o delírio que ela entrou, porque ela já saiu do seu self verdadeiro e ela entrou num delírio. Ela cria uma história em que favorece a ela e é uma história paralela. Se você não prestar atenção, você acha que aquilo é verdade, não é. Então, a pessoa, ela mente tanto, ela vira um mentiroso profissional tão bem que há uma alteração cerebral. Ela muda o córtex pré-frontal, vai tomando uma forma diferente, vai atrofiando partes do cérebro de forma que ela não consiga mais reverter, ela não consegue mais parar de mentir. E ela não consegue perceber que está mentindo. E quando você confronta um mentiroso profissional e fala, para de mentir, a pessoa fala, eu não minto nunca. E ela acredita nisso. Então, olha o quanto o pecado cega. Se você tem uma atitude perversa, começa a entrar nesse mundo, nessa iniquidade, nesse pecado, você vai se aprofundando na lama até um certo ponto que você não consegue mais perceber onde você está. E aí você está devorando a iniquidade, como se fala nesse texto. Cuidado, porque preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Se você caiu na lábia de um perverso, porque a lábia de um perverso não é explícita. É aquela historinha que é gostosa de ouvir, mas que parece que é verdade, né? E que você se sente bem porque o outro caiu. E é tudo sutil. Cuidado, porque os açoites estão preparados para as costas dos insensatos. Não seja insensato, seja sábio. Cuidado com o que você ouve, cuidado onde você está, cuidado com quem você é, com quem você convive, onde você tem andado, porque tudo isso é importante você considerar para que você não caia no mal. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Aqui tem um texto muito importante. Como que a gente pode agir diante de uma pessoa perversa? Se você vê que o mal está ali, a pessoa perversa está ali, ela vai te destruir. É a natureza dela. Quanto mais contato você tem, mais destruído você vai ser. Então, olhou o mal, opa, eu sou prudente, eu vou me esconder. O prudente olha o mal e se esconde. Agora, o simples, aquele que não busca o conhecimento, o entendimento, vai lá e cai nos laços do perverso. É isso que esse texto está dizendo para a gente. Passa e sofre a pena. Então, cuidado, para você não cair num laço de um perverso, por ingenuidade, ficar ali e sofrer toda a pena
por ingenuidade. Provérbios 22:5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Todo perverso vai ter espinhos e laços, ou seja, ele vai te machucar, os espinhos, de toda forma ele vai te machucar verbalmente e às vezes fisicamente, mas o verbal é muito pior porque é na insinuação, não é algo explícito, é tudo na insinuação. Então, se você observar esse texto, fala espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Ou seja, se afasta deles, não fica perto. Quando a gente vê na psicologia, né, nos estudos de psicanálise, a orientação é, se você está tendo contato com alguém que é abusador, contato zero, se possível, se não pedra cinza, ou seja, seja neutro, converse necessário e sai de perto, que vai sobrar para você. Provérbios 22:10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia, que é a humilhação, desonra e vergonha. Foi o que Deus fez lá no céu com Lúcifer. Pegou o escarnecedor, lançou para fora do céu, e aí tudo se acalmou, tudo ficou bom de novo, lá no céu. É o mesmo que a gente tem que fazer. A pessoa ela é perversa, ela vai ficar pervertendo, destruindo os outros, você tem que lançar ela fora daquele grupo. Se ela sair da sua vida, seja por relacionamento, por acesso, se ela sair, junto com ela vai embora a contenda e as demandas e as humilhações, desonras e vergonha. As pessoas, como dizem, né, um narcisista, ele quebra sua perna, te dá uma bengala para falar que você não vive sem ele, que ele que te deu a bengala. Só que aí você estava correndo, andando, correndo, fazendo maratonas, e aí ele, quebrei tua perna. Ai, nossa, mas eu vou te dar uma bengala, o que aconteceu? Ou seja, as demandas ruins que acontecem na sua vida vêm porque ele traz contendas e as demandas. Sai de perto do perverso, que aí a sua vida vai ficar em paz. Resumindo, é isso. Tudo que eu estou trazendo é conivente com o que a gente estuda na área de saúde mental, psicanálise, e essa área de conhecimento sobre convivência com pessoas que têm aí um perfil mais perverso, né, classificado perverso, com transtorno ou não, né, nesse sentido. Bom, Provérbios 22:10. Lança fora, foi o que a gente acabou de ler, o escarnecedor, e com ele vai embora contenda, demandas e toda humilhação, desonra e vergonha. E aí você consegue reconstruir sua vida. Se você ficar perto de um perverso, você vai ficar o tempo todo sendo sugado, o tempo todo tendo que dar outra face, o tempo todo sendo usurpado. Se você faz tudo o que ele quer, dá outra face. Ok, conversou, beleza, agora eu preciso ir. Se retira e não se afaste para não voltar mais. Isso é o ideal para ser feito. Claro que tem coisas que existem responsabilidades, culpas e coisas que as pessoas jogam na gente, né? As demandas acontecem, geralmente pegando aí, apertando gatilhos para que você se sinta responsável por coisas que não são suas. Mas o Espírito Santo vai te orientar a cada passo que você deve fazer. Provérbios 21:3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ao invés de você ir lá fazer um montão de sacrifícios, seja justo, busque a justiça. Porque a Bíblia fala, né, para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. O resto ele vai nos acrescentar. Provérbios 21:8. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. O homem que tem muita culpa, ou seja, culpa é uma responsabilidade que o outro joga em cima de você, que nem é sua responsabilidade. Você se sente culpado por não ajudar tanto a pessoa que também está tentando te destruir. Você se sente culpado por não ter que viver todas as demandas que as pessoas trazem para você. Você fica com um caminho tortuoso. Por quê? Porque você está pegando um monte de responsabilidade que não é sua. Quando você faz apenas aquilo que é seu, que Deus te deu, o teu caminho é reto. Você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, você vai naquilo que Deus pôs no seu coração. Quando você aceita um monte de carga que os outros jogam em cima de você, criam, né? As pessoas perversas, elas criam demandas que não existiam até então,
para você ficar lá desesperado, rodando que nem um ratinho no meio do labirinto, para poder ficar preso naquele laço, para ele ficar rindo da sua cara e você acha que está ajudando e não está sendo só manipulado. As demandas são criadas para que você acabe aí se enlaçando. Então, é mais fácil, é melhor você ser justo com você e com os outros do que você ficar depois, por culpa, fazendo um montão de sacrifícios para Deus, né, para compensar, por compensação daquilo que você vive. Cuidado. Provérbios 21:8, que é isso que a gente viu. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto proceder do honesto. Seja honesta e ande retamente naquilo que Deus te chamou. Provérbios 24:23-25. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreendem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Se você for parcial no julgar, coitado do perverso, ele errou. Não, olha, ele veio de uma criação super difícil, tá? Mas o justo às vezes vem da mesma criação super difícil e não é perverso, né? Então, cuidado, porque você ser parcial, ter parcialidade com o perverso não é bom. Senão você vai distorcer o direito do justo. E se você virar e falar para o perverso, você é justo, você vai ser maldito pelo povo. E você vai ser detestado pelas nações. Agora, se você for lá e falar, perverso, isso aqui está errado, repreende, você vai achar o bem. E sobre você vão vir bênçãos. As bênçãos estão totalmente relacionadas com a conivência com perversos, com a ligação que você tenha com perversos. Porque Deus, às vezes, ele não vai te dar uma bênção que o perverso vai vir e vai arrancar de você. Então, é bem delicado e a gente vê que na nossa vida a gente passa por desafios. É tão fácil se tudo dependesse das nossas decisões em tudo, né? Mas às vezes tem uma ligação, uma responsabilidade com uma pessoa que ela, se Deus te abençoar de alguma forma, ela vai arrancar da sua mão. Ela vai te destruir por aquilo. E a gente vê isso tanto, né? Situações, por exemplo, pessoas que ganham na loteria e perdem a vida porque os irmãos se voltaram contra. É um exemplo. Às vezes Deus retém bênçãos para que você se mantenha vivo, porque se Ele te abençoar naquilo que você tem no seu propósito, que você poderia receber ou merece receber, dependendo de quem está ao seu lado, você vai correr risco de vida. E o que eu falo aqui não é algo tão incomum, não, né? Quando a gente fala sobre o tema desse vídeo, que é injustiças e perversidade. Provérbios 21. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O justo, que é justo, considera, olha, a casa do perverso e os arrasta para o mal. Por quê? Toda vez que um justo chega perto do perverso, o perverso vai querer destruir o justo. E o perverso mesmo vai cair no mal, porque quem planta, colhe. Então, todo justo, ele é usado, de certa forma, como uma ferramenta por Deus para testar o perverso. Não sei se você já percebeu isso na sua vida, mas às vezes você é uma pessoa, é um alvo que por vários lugares e várias situações, pessoas que tentam te prejudicar, elas tentam, mas elas caem. Deus às vezes permite para que elas colham algo, porque você é justo, você não é como elas. Um perverso destruindo outro perverso, Deus não vai agir. Mas um perverso destruindo um justo, Deus vai pôr a mão e vai acolher o justo. E o perverso vai colher as consequências. Entende? Se um perverso destrói o outro, os dois perversos estão se destruindo. Tanto faz. Mas a colheita da maldade vem quando um perverso olha o justo, acha que é um alvo fácil e vai tentar atacar ele. Aí Deus se levanta. E aí o perverso colhe as suas colheitas, né? Suas consequências do que ele colheu. Provérbios 21:15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Se você pratica a justiça, quem é justo vai ficar feliz, porque você honrou alguém que merecia aquela honra. Mas,
Se você faz isso, pratica a justiça diante de um perverso, ele vai ficar abismado, ele vai ficar espantado porque você não se deu bem em cima do outro. Observe que o caráter das pessoas a gente observa exatamente com esses pequenos detalhes que a gente está falando nesse vídeo. E é padrão, né? Esses comportamentos são padrões dentro dos estudos aí de pessoas perversas. E a Bíblia, ela complementa, ela fala de uma maneira tão perfeita. E os estudos, aliás, que complementam o que a gente vê aqui na palavra de Deus, para entendermos de uma forma mais profunda o que esses termos significam. Provérbios 21:18. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos, o pérfido, desleal, traidor, traiçoeiro, enganador. Esse texto mostra que o perverso muitas vezes vai resgatar o justo. E para quem é reto, quem vai resgatar a pessoa reta? Justamente aquele que é traiçoeiro, enganador, desleal, o pérfido, que tem esses significados. O que isso quer dizer? Quando a gente está passando por dificuldades, é muito comum as primeiras pessoas a nos acolherem serem pessoas perversas. Ou se você é reto, pessoas desleais. Por quê? Porque elas veem oportunidade. Muitas pessoas que são maldosas, que são perversas, elas não vão te acolher porque elas têm compaixão. Não, elas vão estudar você. Pode observar. A pessoa que quer te ajudar, eu tô passando por uma dificuldade, o que você precisa? Tal coisa. Não, tá aqui, ó. Ela não quer ela não vai nem saber o teu nome direito, porque ela não vai querer ter contato com você. Ela pode até se preocupar e falar, não, vou orar por você, tá tudo bem, mas ela soltou aquilo. Ela não vai te cobrar de volta. Isso é justo. Justo dá, não empresta, ele dá. Só que quem é o perverso, o que ele vai fazer? Essa pessoa está vulnerável. Tá precisando de ajuda? Aí ele vai ser o seu ajudador, vai falar que nem vai cobrar nada, contanto que ele enlace a tua alma. Contanto que você fique devendo a sua alma e fique devendo favores eternos para ele, porque ele te ajudou uma vez numa situação específica. É por isso que a gente observa esse texto. E o que Deus faz? Ele é justo. Quem vem e ajuda de forma justa, se encerrou ali, né? Você pode ajudar, de repente, se o justo vem e ajuda, você pode ter uma retribuição, pode devolver aquilo que você teve de ajuda. Ok. E o justo, na Bíblia fala que o justo, ele nem presta, ele dá. Soltou, acabou. Não me deve mais nada. Mas o perverso, não, aquele dia eu te ajudei, então, olha, eu fiz isso, você me deve a sua vida, porque a vida inteira, já generaliza algo que não é real. Toda vez que existe uma generalização, existe uma distorção. Então, é uma característica. Geralmente, quem ajuda o justo, ou a pessoa, a gente vê que são pessoas perversas. E é uma forma também de Deus testar o coração de todos, dentro de uma dinâmica e do que acontece. Provérbios 24:15-17. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do teu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Ou seja, é um aviso. Perversos, não criem emboscadas para os justos, porque o justo, se você fizer ele cair, ele vai se levantar 7 vezes. Ele vai ficar de pé. Só que se você cair, você vai ficar derribado na calamidade. Isso é um alerta para os perversos. Provérbios 20:20. Tesouro desejável e azeite é na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. A melhor palavra, a sabedoria que vem do Senhor, que traz bálsamo, que traz transformação, arrependimento, mudança de vida, pode ser exposta na frente de uma pessoa perversa. Se ela está com o coração corrompido, cega, ela vai desperdiçar aquilo. Ela vai querer te prejudicar. Às vezes você está lá para ajudar, ela fica achando forma de tentar te prejudicar. Então ela desperdiça algo muito bom. É como Jesus, né? Jesus, ele foi para salvar os judeus, aí eles chamaram ele de endemoniado, ao invés de aproveitar a presença de Deus, de Jesus que estava ali,
Então, a pessoa perversa, ela é cega em relação a compreender e conseguir visualizar isso, conseguir discernir e aproveitar a palavra de sabedoria. Provérbios 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Siga a justiça, siga a bondade, para que você ache justiça e honra. Todo esse vídeo de hoje, ele é voltado, é o segundo vídeo da série, Como se tornar um filho de Deus, e ele é voltado para a gente entender o pecado de injustiça, que entra dentro do campo de perversidade, que perverte o direito do justo. O vídeo de hoje é esse tema. Vamos ter ainda mais vários vídeos, ao total 13 dessa série, cada um vamos falar sobre pecados específicos, para que a gente entenda e pecado, porque esses pecados são os que são mencionados. Estaremos no reino do céu se nós não deixarmos de praticar esses pecados, ok? Então, continuando. Provérbios 21. Então, busque a justiça, a bondade, para que você ache vida, justiça e honra. Existe uma condicional aqui. Provérbios 21:26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Quem é cobiçoso vai cobiçar, vai querer criar laços, vai querer criar situações para te amarrar, mas o justo vai lá e dá o que ele tem. Outra característica que a gente identifica pessoas perversas. Próximo texto, Provérbios 28:1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido, corajoso como um leão. Às vezes o perverso tem tanta culpa que às vezes ele foge de situações e ninguém está perseguindo ele, mas ele cria delírios na mente dele, que ele mesmo se fica ludibriado por esses delírios. Mas o justo, ele é corajoso como um leão, ou seja, o justo sabe que ele está sendo perseguido, mas ele não tem culpa na sua mente, ele tem um caminho tortuoso dentro da sua cabeça. Ele sabe o que é real e o que não é, o que é um delírio e o que é realidade. Mesmo que os perversos tragam uma dissociação cognitiva, que você fique em dúvida do que é o que não é, o Espírito Santo te conduz para uma verdade, que você vai entender o que é e o que não é. Provérbios 21:29. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. O perverso, ele vai ser rígido. Não, porque você está errando nisso. Muitas vezes ele está oprimindo uma pessoa e ele quer provar a razão dele, que geralmente ele está errado, mas ele quer provar a razão dele. E mesmo que ele vá lá e destrua o outro, ele não para prestar atenção que ele está destruindo a pessoa, só para provar quem ele pensa que é para fazer isso comigo, também vou punir, e pune, para não ver que o outro está sendo destruído. Isso acontece também. Agora, quem é justo, considera o seu caminho. Ou seja, peraí, o outro errou? Ok, solta, põe na mão de Deus. E continua no seu caminho. Agora, o perverso, ele não, ele para de viver para destruir o outro. Ele passa a ter comportamentos de gastar a vida para que o outro não tenha vida. Né? E o justo não. O outro errou, eu só quero que você se afaste, só quero que você pare de me prejudicar. Chega de me prejudicar. E põe na mão de Deus para que Deus faça a justiça. Agora você continua construindo o seu caminho. E o perverso, ele usa você, ele olha para você como se você fosse uma propriedade dele. Não como um ser humano individual que não faz parte de você. Aí que fica bem confuso. E aí que a gente entende um pouquinho esse versículo. Provérbios 22:12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Quem tem conhecimento, Deus vai conservar você no conhecimento. Por isso que você buscar sabedoria é importantíssimo, porque você busca conhecimento, você vai entendendo, você vai transformando quem você é, e Deus vai conservando você. Porém, as pessoas que têm palavras iníquas, palavras pecaminosas, perversas, que toda hora estão errando e não se arrependem, elas vão ser transtornadas. Elas não terão paz. Não há paz na casa do ímpio, do perverso. Essa é outra característica. Provérbios 24:19 e 22.
Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom fruto, não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes aos revoltosos. Aqui nós vemos que é uma indicação para você justo, quando você estiver diante de um perverso. Não se aflija, não fique aflito diante de pessoas maldosas. Não fique com inveja das pessoas perversas que ficam se dando bem em cima das pessoas de uma maneira injusta, exacerbada, se dando bem, puxando o tapete de todo mundo. Porque a pessoa que age assim não vai ter um bom futuro. A lâmpada dos perversos, que a gente viu, né? A lâmpada dos perversos é o olhar altivo, o coração orgulhoso, isso vai se apagar. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes aos revoltosos. A pessoa está revoltosa, fique longe. Você pode dar a outra face, suprir a necessidade da pessoa, porém não ser conivente, não se envolver, não ter laços, não ter comunhão com essas pessoas. Provérbios 23, 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrará também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Deus, ele se alegra quando a gente se alinha com ele e anda na vereda do justo, tem uma conduta justa, fala não para o pecado e se afasta do que desagrada a Deus. E aos poucos nosso caminho vai sendo lapidado. Lembrando que esse vídeo é o segundo da série, que o primeiro a gente falou sobre receber Jesus, receber a salvação, e que a partir disso a gente vai transformando nossa vida cristã dia após dia. E hoje a gente está vendo a diferença entre o justo e injusto, o perverso e o reto, né? Quem anda na vereda do justo, quem alegra o coração do Senhor. E não tem inveja de quem é pecador, ou seja, deixe as pessoas terem suas construções, porque lá no final elas vão colher as plantações que elas fizerem. Mas persevere no temor do Senhor, para que você tenha um bom futuro, porque há esperança para você. Não se importe com o tempo que leva, onde você está, se importe em estar conectada com Deus, em comunhão com Ele, porque é Ele quem vai te ajudar. Ser sábio, guia retamente o teu coração. Você tem que controlar o seu coração. Você, com a tua mente racional, precisa controlar os desejos do seu coração, porque ele é enganoso, ele é corrupto. Nunca se esqueça disso. Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O que isso quer dizer? Se é o teu inimigo, a pessoa que fica te fermentando, te aborrecendo, fazendo tudo para te destruir, precisar da sua ajuda, vai lá e ajuda. Porque se você fizer isso, ela sabe que te faz mal. Ela vai ter brasas vivas na cabeça dela. Ou seja, ela vai doer a consciência, de certa forma. E quem vai te retribuir? O Senhor. Ah, mas eu fui lá, eu ajudei tanto uma pessoa ingrata que só me destruiu. E aí eu fui lá e não tive nada recíproco. A pessoa, além de eu ajudar ela me destruir, ela me caluniou, inventou coisas sobre mim que eu não sou assim. Nunca chega a minha vez, né? Ela nunca retribui nada. É o Senhor que vai te retribuir. Então, se a pessoa que te aborrece precisar da sua ajuda, ajude, e saiba que quem vai te retribuir é o Senhor no momento certo. Provérbios 26, 24 a 26 e versículo 28. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Quando te fala suavemente, não te fies a eles, porque 7 abominações há no coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeia é causa de ruína. Olha que texto muito importante. A pessoa que te aborrece, que a gente acabou de ver, né? A pessoa que está lá e fica fermentando, tentando te desestabilizar emocionalmente, te destruir, prejudicar,
ela dissimula com os lábios, ela é dissimulada, ela distorce, né? E dentro do coração dela, ela tem um engano. Mesmo que ela venha com uma palavra doce, ai, eu preciso de ajuda, ai, me ajuda, porque, ai, eu não consigo. Se ela vier com uma palavra doce, não se vincule, porque tem a abominação no seu coração, tem 7 abominações no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, ou seja, ela te odeia, mas ela finge que é sua amiga, é seu amigo. A pessoa te odeia, mas ela vai lá, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ela finge que se importa com você, porque tá encoberto pelo engano o coração dela. A malícia dela se descobrirá publicamente, ou seja, em algum momento as pessoas vão saber quem ela é. Na hora certa, a verdade aparece. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. A língua falsa vai deixar chateado, aborrecido quem foi ferido por essa língua. A boca que lisonjeia, que traz elogios, ela causa ruína da pessoa. Então, cuidado, porque a pessoa falsa, ela vai lá e ela vai destruir muitas pessoas. E a pessoa vai lá e te agrada, né? A pessoa que geralmente agrada, elogia muito, ela é a pessoa que acaba falsamente te prejudicando. Por isso que é o equilíbrio. A pessoa justa, correta, ela te elogia nos momentos adequados, mas aquela que fica bajulando é a pessoa que vai te destruir por trás. Aqui é um versículo que fala sobre a bajulação, praticamente. Esse é um texto muito importante também. Provérbios 26, 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhantes a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, se você responder ao insensato do jeito que ele quer que você responda, você vai ficar igual a ele. Se ele vier e te provoca, você caiu na isca e ficou brigando, você se tornou igual a ele, você mordeu a isca. Então, o que você tem que fazer? Ao insensato, você tem que responder segundo o método que ele está usando contra você. Então, se ele vem te provocar ira, seja neutro, não conecte. Ou seja, eu estou vendo que ele é insensato, por causa dessa isca, eu vou ter uma postura de não me conectar. Aí ele não vai, aí você realmente vai conseguir fazer o que é adequado, porque ele não vai achar que ele sabe os seus próprios olhos. Se ele vier com a estultícia dele te provocar e você mordeu, você já vai fazer o que ele quer, para provar o contrário. Geralmente a pessoa vem com aquela simulação, provoca, daí você morde, ai, tá bom, vou fazer para você me deixar em paz. Pronto, você já mordeu. Agora, se a pessoa vem com a provocação e você não responde, você não conecta. Então, não haja como a estultícia dele, não se torne igual a ele. Mas, sabendo que ele é estulto, haja com a melhor ferramenta adequada para estultos. É isso que o texto quer dizer. Provérbios 15, 9 a 10. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Olha que texto incrível, né? Deus, ele está olhando todo mundo em todo lugar. Você está sendo visto por Deus, onde você está agora. E se você está comigo até agora nesse vídeo, é porque Deus tem um plano na sua vida, não é à toa. Essa palavra nunca vai voltar vazia. O Espírito Santo nos inspira a falar aquilo que vem no coração dele, e ele toca o teu coração do jeito que ele precisa tocar, do jeito que vai ser específico para você. Ele está em todo lugar. Todo lugar ele vê os maus e vê os bons. Todo o tempo. A língua que é serena, tranquila, é a árvore da vida. Mas a perversa quebranta o espírito. Ou seja, a língua que é serena, ela traz vida. Você se sente motivado, encorajado, você se sente bem. Você é um bálsamo. Mas a perversa, ela vem e quebra você. Quebrando o teu espírito, ela consegue te fracionar em pedaços, ela consegue te destruir por causa disso.
O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão acha prudência. Quando Deus vem nos corrige e traz uma palavra que confronta nosso coração, a gente aprende a ser prudente, a gente aprende a não errar mais, se arrepende do que a gente fez e não erra mais. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A casa do justo, ela tem paz. Você pode ter uma vida simples, mas se Deus está ali, você tem tudo. Você tem paz, você tem harmonia, você tem o necessário e você fica bem, seguro, em paz com Deus. Agora, lá na casa dos perversos, a perturbação o tempo todo, o que eles ganham, como é que faz, como é que vai ter dinheiro e como é que vai entrar, porque daí do nada surge uma situação, não tem paz. Isso é outro detalhe que você percebe entre o justo e o injusto. Provérbios 11, 20, 21, 23. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam na integridade são seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Para Deus é abominável o perverso de coração, porque o perverso de coração, ele tem maldade dentro do coração dele, por isso ele age de forma perversa o tempo todo. Ele tem intenção de ser maldoso. É diferente de qualquer outro ser humano justo que pode errar. A gente pode errar, a gente é humano. Outra coisa é você ter a intenção de errar o tempo todo para querer destruir alguém. O mal é evidente, essas pessoas não vão ficar sem castigo. Mas a geração dos justos é livre, não vai ter amarras. A geração do justo é a geração que você não vai ficar preso num cárcere privado de pessoas perversas. O desejo dos justos tende somente para o bem. As pessoas querem teu crescimento, elas querem te ajudar. Quem é justo, ele quer o teu bem. Mas quem é perverso redunda na ira. Tudo na revolta, na ira, quer te destruir pelo que a pessoa sente. E aí é só ira, só colheita de algo ruim. Provérbios 22, 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não anda com quem tem ira o tempo todo e com quem é colérico. Aquela pessoa que é rebelde, colérica, irada, né, nervosa. Não anda com essa pessoa, porque você vai aprender as veredas dela e daqui a pouco está igual. É isso que o texto fala. Mateus 5, 38, 42. Ouviste o que foi dito? Aqui é um texto muito importante que você pode ter se questionado ao longo do vídeo. E esse texto, né? E a gente chegou nele. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou seja, se a pessoa vai lá e te fere numa face, dá outra. Ó, pode bater aqui também. Né? Se a gente olhar esse texto, ou seja, se a pessoa vai lá e te obriga a fazer alguma coisa, vai com ela e dá mais algo a respeito. Ela quer a capa, dá a túnica, dá a capa. Que quer andar com você uma milha, vai duas. Ou seja, dê o que ela necessita, o que ela pede. Se a gente olhar nos estudos sobre pessoas perversas, se você enfrentar um narcisista, por exemplo, você vai apertar uma ira narcísica, a pessoa vai ficar te punindo porque ela acha que você virou um inimigo. Não existe o senso de refletir, nossa, o que ela quis dizer? Por que será que ela falou isso? Nossa, eu vou me consertar, opa, preciso me regular. Não existe isso. Se você vai lá em confronto e fala, peraí, como assim você me bateu aqui no rosto? Para de me bater, você não pode me bater. Pronto, quem você pensa que é para não querer apanhar? É nesse sentido. Então, o que Jesus fala aqui? A pessoa pediu, tudo bem, não, tá aqui, ó, o que você precisa, ok? Então tá bom, mas agora eu vou sair, tá? Olha, eu preciso ir. Dá o que a pessoa pede, mas não fica ali. É isso que o texto fala. Dá o que a pessoa pede. Ok, mas aí lembra do versículo, né, sabedoria. Agora o perverso se afaste de longe.
que já é o próximo. Mas tem mais um, antes da gente chegar nesse texto que eu ia falar. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa você vai ter? Não fazem os gentios os mesmos? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudares somente os seus irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Se você ama o seu amigo, você está fazendo uma reciprocidade. Se você ama o seu inimigo, você está sendo filho de Deus, filho de Deus. É muito difícil você amar quem não ama ninguém, nem a si mesmo, porque a pessoa não tem noção do que é o amor. É muito difícil. Mas isso é um exemplo do amor de Deus que está em você. Não significa que você vai aceitar tudo, porque aí você vai errar, vai pecar, você não vai pecar porque o outro quer que você peque. Amar vai ter a responsabilidade de cuidar do outro no que é necessário e possível, porque você também se ama e não vai se colocar em risco pelo outro. É nesse sentido. Então, dê a outra face se for preciso, porém, depois disso, se afaste. Fique o mínimo de contato possível, não tenha conivência. Pediu ajuda? Ajude, dê outra face, mesmo para a pessoa que te machucou. Porém, fique longe, não se exponha, seja prudente, se afasta, para que você não passe e sofra pena, porque pessoas maldosas vão prejudicar qualquer pessoa que estiver perto delas. Bom, a gente vê mais alguns textos aqui. Não entre na vereda dos perversos, não siga pelo caminho dos maus, evita-o. Não passes por eles, desvia-te dele e passe de largo. Está em Provérbios 4, 14 a 27. Pois eles não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, que nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-te dos teus olhos. Guarda no teu íntimo do coração, porque são vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Teu coração, guarda o coração. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Teus olhos olhem diretamente, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então a gente vê, dá outra face quando é preciso, porém, depois se afaste, se retira, sai de perto do caminho do perverso, porque ele vai te destruir. Seja sábio, sabedoria, Senhor. Deus mostra para que você tenha sabedoria e seus caminhos sejam retos. Provérbios 5, 21 a 23. Porque os caminhos do homem são perante os olhos do Senhor, ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado serás detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Esse é o fim dos perversos. Ou seja, durante a vida, se você não deixar esse pecado de injustiça, não deixar de ter perversidade, além de você não usufruir de uma vida reta diante do Senhor, lá no final é um dos pecados que não farão com que a gente entre no reino dos céus. Provérbios 8, 1, 8 e 9. Não clama porventura a sabedoria do entendimento, não faz ouvir sua voz. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria, pois meus lábios proferirão coisas retas, a minha boca proclamará a verdade. E a gente vê, né, que é a sabedoria falando conosco.
Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos enganarão. E aí, esse texto fala sobre muitas coisas que podem acontecer conosco. Por que que é legal perceber isso? Porque às vezes a gente fala, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Para conviver ou ter contato com pessoas perversas, seja no vínculo social, familiar, empresarial, enfim. Porque Deus tem um propósito nisso. Ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Ele envia os justos no meio do injusto, o trigo, né, no meio do joio, até o último dia, para a honra e glória dele, para que tudo seja muito claro. E para que você entenda o que é conviver com o perverso, para não chegar lá no último dia e alguém ter dó. Ai, Senhor, dá uma chance para Lúcifer, coitadinho. Coitadinho, se você não se arrepender do seu comportamento, para que você mude, para que quando chegar no último dia você seja reconhecido por Jesus, ele falar, eu sei quem você é, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Você não vai estar no céu com Deus, você vai estar em outro lugar, cuidado. Isso não é brincadeira. Outro texto também diz, em Mateus 10, 26, 30 e 32, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, não ceda para um perverso. Não fique lá no meio do cativeiro porque ele quer. Não tenha medo de quem pode matar seu corpo. Tenha medo de quem pode matar sua alma. Tenha medo de não estar com Cristo. Porque o corpo vai perecer. Agora, nossa alma é eterna. Quanto a vós outros, até os cabelos todos a vossa cabeça estão contados. Não temas, pois, bem mais você vale do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando você confessa diante das pessoas, olha, eu creio em Cristo, Cristo é o meu Senhor, Ele quem vive em mim. Ele também faz isso lá no céu, para Deus, quando os demônios forem tentar e querer te destruir. Ele vai falar sobre você, Ele te conhece. Ninguém engana a Deus. Deus sabe quem você é, o que você vive, o que você passa. E lembrando em Mateus 10, 34 e 39, não pensa que Jesus veio à Terra para trazer paz, mas ele veio trazer espada, divisão entre homem, pai, filha, mãe, nora, sogra, e os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a Cristo não é digno dele. Quem não toma sua cruz e segue a Jesus não é digno dele. Então, quem tenta achar sua vida vai perder. Quem perde a sua vida por Cristo acabou de achar ela em Cristo. De tudo que a gente falou nesse vídeo, esse é um ponto mais principal e importante, para que a gente possa entender que quando a gente vive por Cristo, a gente vive por Ele, a gente ganhou nossa vida, a gente aceitou a salvação, a gente aceitou a transformação que a cruz nos dá. E aí cada um pega a sua cruz, seus problemas, segue a Jesus, priorizando a Ele, amando a Ele mais do que qualquer outra coisa, né? Que Ele é nosso Deus, Senhor e nosso Salvador. Que esse texto possa trazer para você essa reflexão, que você possa, a partir de agora, entender o que é a injustiça, a perversidade e saber onde você está. Se você é justo ou injusto, convive com pessoas injustas e como agir diante delas. Gratidão por você estar comigo até agora nesse vídeo e em breve já vamos colocar aqui o terceiro vídeo da série Como se tornar um filho de Deus, que será o vídeo
com o título Impuros. Lembrando, são 13 vídeos e nós vamos trazer aqui todos os pecados que nos impedirão de entrarmos no reino dos céus, para que a gente reconheça em nós e possa mudar, deixar esses pecados, se arrepender e ter uma vida conforme o que Deus quer para cada um de nós. Gratidão, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui e acompanhe os nossos vídeos. Deixe seu joinha se você gostou, seus comentários o que você achou, quiser complementar informações, fique à vontade, vai ser muito bom ouvir a tua opinião e o que você pensa a respeito. Que Deus fortaleça você nessa caminhada, te dê sabedoria, te dê o necessário para que você se mantenha firme na fé, né, e não deixe ninguém roubar tua coroa, ser fiel até a morte e receberás ao final a coroa da vida. Que Deus abençoe muito. Gratidão e até o próximo vídeo.